Bom, estamos aqui, online. Tô chamando aqui o Zé para ele entrar. Vamos ver se ele consegue. Zé, tá por aí, Zé? Você tem que pedir aqui para mim. Vamos convidar. Vamos de novo. Fala, aí, Zé. Agora vai. Deixa eu chamar você aqui, convidar. Agora vai. Tudo bem, André? Boa tarde. Agora Opa, vai. deu certo. E aí, Zé? Tudo bom, Felipe? Tá me E vendo você? bem aí? Sim, perfeito. Beleza. Bom, antes de Boa tudo, tarde. né? Boa tarde. Agradecer aí a sua possibilidade de participar aqui com a gente, tá? Falar um pouco aí sobre CRA, se eu tenho algum conhecimento, mas eu tenho certeza que você tem mais que eu. Afinal de contas, quando estava saindo do CVM600, você estava lá na frente falando, eu estava na plateia ouvindo. Então, você vai ter mais condições de falar do que eu, tá? Então, vou fazer uma breve apresentação do Zé, né? Ele é um dos sócios do escritório VBSO, que é um dos que trabalha, entre outras tantas coisas, com o mercado de capitais e, mais especificamente, com securitização. E entre os advogados que estão lá naquele VBSO está o Buranello, né? Que é uma das pessoas que ajudou a construir isso tudo junto com vocês, né, Zé? Então, por favor, fale aí um pouquinho. Não, e tem mais um detalhe, né? É o autor do primeiro livro, efetivamente, de securitização do Brasil, né? Então, por favor, Zé, vamos lá. Se apresenta um pouquinho aí, o que eu não falei ainda. Fala, Felipe. Obrigado primeiro pelo convite de estar aqui com você. Queria aproveitar para agradecer também aí pela menção ao livro que você fez nas suas redes aí, foi muito legal. É um prazer estar aqui com você, falando com todo mundo aqui da tua rede. A gente trabalha com o mercado de capitais, né, há mais de 16 anos aqui no... Eu sou sócio aqui de mercado de capitais do BBSO, um dos 3 sócios responsáveis pela área. Em matéria de securitização, né, obrigado aí, mas infelizmente não é o primeiro, talvez seja o mais completo, né, a gente fez uma pesquisa bastante extensa e esse livro é fruto do meu trabalho do mestrado, né, a gente escolheu essa temática porque no Brasil, de fato, faltava, na nossa visão, uma abordagem um pouco mais completa, mais robusta, né, que olhasse para a securitização com um enfoque de todo. Né? Eu trabalho há 16 anos no mercado de capitais, há 16 anos eu faço securitização e sempre senti falta, né, de um material que desse um suporte técnico mais forte para a gente, né? Especialmente fazia falta uma definição, né, do que é securitização de recebíveis, o que é efetivamente, como que eu diferencio securitização de outras coisas, né? Um movimento que houve muito no exterior por causa da crise de 2008. Nos Estados Unidos, a gente já tinha definição na Dodd-Frank Act, na Europa, no Regulamento Europeu de Securitização, e a gente agora tem aqui no Brasil, né, com a Resolução 60, que saiu final do ano passado, o MP 1103 saiu semana passada, né? E a instrução 600, como você bem colocou, ela foi talvez o pontapé inicial para essa série de mudanças normativas que a gente teve aqui, né? O CRA foi criado em 2004, o Certificado de Recebível do Agronegócio, e foi ganhar uma regulamentação própria só em 2018, que foi quando saiu a instrução CVM 600. Então a gente ficou 14 anos aí observando. O regulador observou o que acontecia nesse mercado, teve decisões importantes. Nesse ínterim, né, nesses 14 anos, a gente teve a incidência da regra de oferta pública de certificado de recebível imobiliário, utilizada de forma emprestada, né, a deliberação da CVM que determinava essa utilização, tinha um trechinho que falava, olha, você aplica no que couber, né, e tem muita situação que não cabe, né, a natureza dos negócios no agronegócio, no mundo imobiliário, é bastante diferente, né? E
A gente, nesse trabalho aí de estudo, de sistematização do que é securitização, das regras no exterior, teve a oportunidade de propor aí um conceito prático, né, para a gente usar no dia a dia, inclusive, para, primeiro, como advogado, como banco, como corretora, como securitizador, entender melhor o que a gente está fazendo, como juiz, como regulador, olhar para uma situação específica, para uma operação específica e saber com segurança dizer se eu estou diante de uma securitização ou não. E eu tive a felicidade muito grande de cruzar com pessoas aí que acharam esse trabalho interessante e me convidaram para participar, especialmente na Ambima, que é a Associação das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, e na ABCIA, que é a Associação das Securitizadoras, do processo de discussão dessas regras que saíram, né? A gente teve uma participação bastante extensa no GT de securitização da Ambima, discutindo o edital de audiência pública que virou a Resolução 60. Tivemos a oportunidade de discutir o texto que viria a ser MP 1103, né, que foi proposta no IMK, e a Ambima, como participante do IMK, teve acesso. Eu, como consultor externo, pude contribuir, trazer minha perspectiva, né? Então, eu tenho um sentimento muito bom de que, olha, foi um estudo que teve frutos práticos, né? É lógico que não me atrevo a dizer que a definição que está na norma é minha, porque não é, né? Mas eu tive uma contribuição, eu acho que esse estudo deu frutos e a gente fica muito feliz de ver o mercado de securitização se desenvolvendo tanto e tão rapidamente, né? Legal. Então, como vocês podem ver, estamos falando com autoridade no assunto mesmo, né? Ele vai dizer que não, mas tudo, eu já falei agora. Autoridade, ninguém me obedece, então eu não sou autoridade. E aí, então, Zé, você já falou, né? O CRA, ele passou a existir em 2004, né? E a 600, ela veio só em 2018, né? Nesse período, né, assim, tiveram talvez centenas de CRAs, né? Como é que fazia a securitização de CRA nesse momento? Quais são os principais eventos, né? Eu lembro de alguns, né? Mas os eventos pontuais que mudaram a chave, né? Porque eu lembro que no começo eram coisas pequenas, específicas para investidores que já conheciam o risco, né? Até veio o CRA da Singenta, foi isso? E da DOL, né? A gente tem 3 eventos que foram definidores para esse mercado de CRA no Brasil, tá? E nos 3, a gente pode dizer que a CVM reconheceu que aquela frase no que couber era difícil de aplicar na prática, né? O primeiro movimento deles, né, deles 3 que eu mencionei, uma decisão, são 3 decisões da CVM. O primeiro foi uma decisão que admitiu a revolvência em operações de securitização. Tá? O que é revolvência? Quando eu faço uma securitização, eu emito um título de dívida, pode ser uma debênture, pode ser um certificado de recebível, que é o CRA, o certificado de recebível do agronegócio, pode ser uma nota promissória, enfim. É um título de dívida cujo pagamento é condicionado ao recebimento pela emissora desse título de dívida de uma carteira de direitos creditórios que ela comprou e atrelou a esse título. Uma característica importante é que o emissor desse título de securitização vai ter um objeto social exclusivo de fazer exatamente isso, de comprar crédito, amarrar esse crédito a um título de dívida e vender esse título de dívida para o investidor. Né? Então, a securitizadora ela atua como um veículo de propósito específico, que isola o risco da carteira de recebíveis, do risco, por exemplo, do cedente, de riscos inerentes à própria securitizadora. Ela não pode ter outras atuações econômicas, outros objetos sociais que não fazer esse processo de securitização. Né? Quando a gente fala de revolvência, a gente vai falar de uma característica do crédito que lastreia o título de securitização. A revolvência é a possibilidade de utilizar recursos oriundos do pagamento da carteira a lastro, dos recebíveis lastro, para comprar novos recebíveis. E aí você vai me perguntar, mas para que eu vou fazer isso? Eu não posso comprar um recebível que tenha lá um prazo de 5 anos e lastrear um título de securitização de 5 anos? Você pode.
E por isso que a gente fala da diferença dos mercados. No mercado imobiliário, é comum você ter contratos de longo prazo, né? Você tem um financiamento imobiliário, vai ter 30 anos, 20 anos. Você tem um contrato de locação comercial, você pode ter contratos de 5, 10. Desculpa, apareceu um... Vou ligar aqui na força, porque está ficando sem bateria, desculpa. Quando eu falo do mercado agro, por outro lado, eu falo de recebíveis que têm um prazo de validade curto, né? O recebível do agronegócio, ele é o recebível que vai ter o prazo de uma safra. Ele vai ter um prazo lá de 6 meses, 9 meses no máximo. Por outro lado, o mercado de dívida, de título de dívida, o investidor pede um prazo aí de pelo menos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Títulos muito curtos causam, principalmente para investidores institucionais, custos de transação relativos à necessidade de eu ter que realocar recursos que são devolvidos pelo emissor do título, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Hoje nós estamos no momento de aumento de taxa de juros, que é ruim para quem toma dívida emprestada, mas é muito bom para quem empresta dinheiro, para quem investe no mercado de títulos de dívida. Se eu, como investidor, compro uma debênture que tem um prazo de 1 ano, eu vou ter a possibilidade de investir hoje num título que vai pagar CDI mais 1% de spread, vai pagar 12,75% ao ano. Pode ser que aconteça uma coisa muito legal com o Brasil, né? E ano que vem, acabou a pandemia, acabou a guerra, o Brasil resolveu que a responsabilidade fiscal faz sentido de novo, e a Selic caiu para 6. Quer dizer, eu vou receber esse dinheiro de volta, vou ter que aplicar 6. Né? Vou ter que, primeiro, contratar alguém para selecionar um novo investimento, fazer toda a análise de risco, análise de crédito dessa emissão e decidir se eu vou aplicar ou não. Né? Quer dizer, eu aumento o custo de transação para o investidor, né? Então, para a securitização no agronegócio funcionar, eu precisava, de alguma forma, possibilitar que o CRA tivesse um prazo superior a 9 meses. Prazo superior a 6 meses, 9 meses, que é o ciclo do agronegócio. Isso foi possibilitado com uma decisão da CVM que disse, olha, no caso específico do CRA, eu admito que a securitizadora receba o pagamento dos recebíveis e use esses recursos para comprar novos direitos creditórios do agronegócio, que vão ser atrelados aos CRA que já estão em circulação, já estão na mão do investidor. Né? Lógico que vai ter um momento em que eu não tenho mais possibilidade de fazer a revolvência. Por quê? Porque eu vou ter que usar a liquidez para repagar o CRA para o investidor, né? Para pagar, para a securitizadora devolver o capital para o investidor. Essa foi a primeira decisão paradigmática e super importante para o desenvolvimento desse mercado. Segunda decisão muito importante é o famoso CRA do Burger King. Né? O Burger King é produtor rural? Não, não é produtor rural. Então, como eu tenho um CRA do Burger King? Como eu tenho, por exemplo, o CRA do Pão de Açúcar, tenho o CRA de transportadora, tenho o CRA de várias empresas que não são produtoras rurais, mas integram o que a gente chama de cadeia produtiva agroindustrial. Importante a gente lembrar que o agronegócio ele vai muito antes da porteira e vai muito depois da porteira. Né? Antes da porteira, o que eu tenho? Eu tenho insumo, eu tenho semente, defensivo agrícola, máquina, implemento, eu tenho enxada, eu tenho trator. Tudo isso em antes da produção. O produtor precisa comprar isso para ele poder produzir. Né? Falando aqui de produção agrícola, né? Com todos esses insumos, sementes, maquinário, implemento, o produtor rural vai lá, emprega pessoas, emprega trabalho e faz a produção. Depois da produção feita, colhida, o que eu preciso fazer? Eu preciso beneficiar, eu preciso industrializar e eu preciso comercializar. Né? Isso é o pós-porteira. Então, a gente tem uma série de empresas que atuam no pré e no pós-porteira. No caso Zé, do... deixa eu só aproveitar, então, que entraram algumas pessoas agora. Então, agora o Zé está explicando a questão da cadeia do agro e o que pode entrar no CRA. Tá? Então, se você está entrando agora, ele está explicando os 3 principais fatores. Ele já explicou o primeiro, está explicando os... Por favor.
Primeiro, a revolvência, a possibilidade de comprar novos recebíveis com pagamento de recebíveis anteriormente integrantes da carteira. O segundo é a possibilidade de eu lastrear um certificado de recebível do agronegócio com um direito creditório que não tem produtor rural como parte, nem como devedora, nem como credora. Isso foi possibilitado pela CVM no caso de um CRA do Burger King, que era lastreado em uma debênture emitida pela Burger King S.A., que é uma empresa listada na Bolsa, com base no seguinte arranjo negocial. Burger King compra carne in natura de produtor rural. Compra da JBS, que é uma agroindústria. Além dela beneficiar a carne, abater o boi, fazer o hambúrguer, entregar no Burger King, ela também produz o boi. Então, ela é uma produtora rural. Burger King tinha um contrato de fornecimento de longo prazo com a JBS, emitiu uma debênture, né? A debênture é um título de dívida, e no instrumento de emissão dessa debênture tem uma cláusula lá que fala: eu, Burger King, me comprometo a usar todo o dinheiro que eu captar com essa debênture para pagar um produtor rural. Destinação. Exatamente. Eu vou destinar o recurso captado para pagar um produtor rural. Você veio e falou, olha, apesar do texto legal não falar expressamente que você pode lastrear um CRA em um direito creditório que não tem produtor rural nem como devedor nem como credor, faz sentido sob a ótica de cadeia agroindustrial que se esse terceiro, esse não produtor que capta o recurso, for entregar o dinheiro para um produtor rural, 100% do dinheiro, ele possa emitir um título de dívida que pode lastrear um CRA, né? Então, o Burger King emitiu essa debênture, a securitizadora foi a subscritora da debênture, e ela amarrou essa debênture a uma emissão de CRA que foi adquirida por investidores em geral. Então, esse é o famoso CRA por destinação ou CRAbenture. Muita gente chama de CRAbenture, né? Terceiro movimento foi o caso da Syngenta, que você mencionou. O caso da Syngenta não é um CRA por destinação, eu tenho um produtor rural como parte do lastro, né? Mas eu tenho a situação em que a indústria química cedia recebíveis oriundos da venda a prazo de insumo para produtor rural. Na cadeia produtiva agroindustrial, voltando, né? Eu tenho uma figura que é a revenda. A revenda é o supermercado do agro. Quem mora no interior já deve ter visto na beira de estrada lá, o agropecuária, não sei o que você entra lá, tem saco de ração para cavalo, para animal, para boi, tem enxada, tem tudo que você imaginar, é o supermercado do agro. O lavrador, né, o fazendeiro, o sitiante vai lá, como ele vai no mercado comprar arroz, feijão, comprar semente, comprar defensivo, comprar adubo, né? Então, as grandes indústrias químicas que fornecem, que produzem defensivo, por exemplo, produzem adubo, fertilizante, por exemplo, elas vendem para alguns produtores rurais de grande porte diretamente, mas elas vendem muito também para distribuidores, para revendas, né? Essas revendas, elas são um elo neutro da cadeia, né? Muitas revendas têm atividade de produção rural também, né? Mas muitas não têm. E a grande sacada aqui desse CRA da Syngenta foi costurar com a CVM a possibilidade de lastrear um CRA em um direito creditório em que eu tenho numa ponta um não produtor rural, indústria química, e na outra ponta do recebível um outro não produtor rural, que é a revenda, né? Por quê? Qual que é a lógica disso? A revenda, ela não compra insumo para estocar, para fazer coleção de fertilizante, não. Ela compra para vender para o produtor rural. Então, indiretamente, você está fomentando a produção rural. Você está esticando o prazo para a revenda, você permite que a revenda dê prazo para o cliente dela, você permite que a revenda antecipe compra para mitigar risco de variação de preço. Hoje a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Com a guerra na Ucrânia, aumento de preço de fertilizante, não tem fertilizante no mercado, né? Só as revendas que conseguiram comprar antecipadamente têm estoque, né? E tudo isso é possibilitado por operações financeiras que possibilitem financiamento de longo prazo. Isso permite que você antecipe formação de estoque,
trave condição de preço e viabilize a nossa estabilidade aqui no campo, né? Esses três movimentos, né, foram decisões da CVM anteriores à instrução CVM 600 e foram três eixos normativos trazidos na norma, né? A instrução CVM 600 ela trouxe muito daquilo que a CVM tinha de casuística, de decisões em casos concretos, decisões em operações que foram levadas ao conhecimento do colegiado para opinar sobre a legalidade ou não. E esses entendimentos construídos ao longo do tempo viraram norma. E essa é a importância da 600. Né? Ela cristalizou esses entendimentos e foi construída com base na experiência do mercado. Né? Então, uma experiência de produção de norma muito rica, muito interessante. A CVM deixou o mercado se desenvolver, trouxe uma norma que era adequada àquilo que o mercado já mais maduro entendia como viável e como desejável. Né? É isso. Então, assim, um paralelo com os FIIs e os CRIs, então, assim, tem, né, essa mesma postura da CVM, né? Então, ele vem deixando o mercado acontecer e vai regulando conforme os acontecem e existe uma necessidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, Zé, e aí, assim, a gente está falando da CVM 600 e o impacto dela, vamos dizer assim, trazendo possibilidade real de uma norma dedicada ao CRA, que antes era 414, que era dedicada ao CRI, que no que aplicava vinha para o CRI. E aí, na sequência, veio a autorização para poder trabalhar com o CRA em dólar. Foi. E a gente, isso, se não me engano, fazem 4 anos, 5 anos, e saiu só. Então, o que aconteceu que teve esse hiato? Explica para o pessoal, por favor. A gente participou muito da discussão dessa ampliação aí da possibilidade de utilização de cláusula de variação cambial no CRA, né? Existia uma resistência, né, por alguns setores do governo em permitir o que alguns desses setores entendiam como dolarização da economia, né? Vamos lembrar, primeiro, regra geral, né? Moeda brasileira real, então o real tem curso forçado. O que quer dizer? Se eu chegar com papel moeda em qualquer estabelecimento e quiser comprar alguma coisa, o estabelecimento só é obrigado a aceitar papel moeda real. Ponto final. Além disso, eu tenho uma proibição que caiu agora com a nova lei cambial, isso mudou, né? Não caiu totalmente a proibição, mas mudou, mas a época dessa discussão vigia o Decreto-Lei 857, que fala que é proibido, é nula a estipulação de pagamento em moeda estrangeira para obrigações contraídas no Brasil. Né? Tem exceções, as exceções foram ampliadas na nova lei do marco cambial, mas não vem ao caso de detalhar isso. Então, a regra geral eu tenho que prever o pagamento em reais. O que a lei permitia, né, a 13.986, que é a lei do financiamento do agronegócio permitiu, consolidou para o CRA, eu posso ter um CRA com cláusula de variação cambial, quer dizer, eu tenho pagamento em reais acrescido da variação da cotação de uma moeda, em geral o dólar. Desde que o meu lastro, né, o recebível lastro, tenha cláusula de variação cambial na mesma moeda. A Lei 13.986, ela introduziu a possibilidade de diversos títulos do agro que lastreiam CRA serem emitidos também com cláusula de variação cambial. A cédula de produto rural financeira, o certificado de depósito, o certificado de direitos creditórios do agronegócio, CDCA, e o CRA. Então, você faz uma cadeia de títulos que podem ter cláusula de variação cambial e permite o quê? Permite que você tenha um hedge natural na cadeia do agro. A gente sabe que tem uma grande parte, né, da cadeia produtiva agroindustrial produz commodities que são negociadas em mercados estrangeiros. Na Bolsa de Chicago, o preço é dado em dólar e o insumo, fertilizante, semente, etc., também é cotado em dólar. Né? Então, o teu financiamento tem que ser vinculado à moeda estrangeira também. Deixa eu explicar para o pessoal o que é esse hedge, tá? Então, hedge, na verdade, é como se você tivesse um seguro, tá? Entre aspas. É como se o risco que eu estou correndo
ele é o mesmo do que eu estou correndo nas minhas dívidas, é o mesmo risco que eu estou correndo nas minhas receitas. Então, eu não tenho tratamento entre um e outro, e isso possibilita, vamos dizer assim, colocar isso como uma defesa para o mercado, tá? Aqui, ó, o Click Invest, que é o Natan Otávio, ele dá pode dólar, tal um CRA com taxa baseada no preço de milho, soja, etc. Eu acho que não pode, né? Porque não vai ter investidor que queira. Mas se quiser falar alguma coisa aí. O CRA, vamos lembrar, né? O CRA, ele é um título de dívida. Então, ele vai ser... como que é o formato de um CRA? Quando eu compro um CRA, né? Eu vou entregar lá 10 mil reais, R$ 1.000 para a securitizadora, e a securitizadora vai me devolver R$ 1.000 mais uma taxa, né? A um certo prazo. Então, daqui 2 anos, a securitizadora vai me devolver R$ 1.000 mais 120% do CDI, ou mais o IPCA mais 5% de spread, ou mais, vai ser uma taxa de 5% ao ano, mais variação cambial, né? O que pode estar exposto à variação do preço do produto é o lastro, né? Eu posso comprar recebíveis, né, oriundos de um contrato de fornecimento de milho, por exemplo, em que esse contrato de fornecimento fale, olha, eu me obrigo a fornecer, eu produtor, José, me obrigo a fornecer milho para trading Felipe, e eu vou praticar preço spot. É que nos contratos de longo prazo, não é comum você fazer isso, né? Se você vai fazer um contrato de longo prazo, você vai travar o preço, né? Se eu vou vender spot, se eu vou estar exposto à variação, eu não preciso travar, eu não preciso fazer um contrato de longo prazo, né? Mas você pode ter, e aí você corre como investidor, você correria o risco indiretamente. Por que indiretamente? Porque o CRA ele é pagável pela securitizadora na medida em que os recebíveis forem pagos, né? Então, se o preço oscila para baixo, eu não tenho nenhum mecanismo de ajuste, né, que me permita nenhuma garantia, nenhum reforço de crédito, né? Na securitização eu posso ter aval, posso ter fiança, eu posso ter garantia de alienação fiduciária de imóvel, hipoteca, eu posso ter uma coisa que chama over collateral, né? Quer dizer, eu vou emitir um CRA de 10 milhões de reais, eu cedo 20 milhões de reais em recebível. Quer dizer, ainda que caia 50% a cotação do milho nesse meu contrato de fornecimento hipotético aqui, ainda assim, o investidor ia receber 100% do valor que ele espera receber de principal, né? Mas ausentes todos esses mecanismos, se eu tiver uma queda do valor na cotação do produto, o que vai acontecer? Vai faltar recebível na securitizadora, e a securitizadora só é obrigada a pagar o CRA nas forças da carteira atrelada. Então, vou ter prejuízo para o investidor. Ô Zé, o que você vê que fez com que a gente chegasse nesse momento de ter o CRA em dólar, dado que esse movimento iniciou há 5 anos atrás? Olha, eu acho que é um amadurecimento natural do mercado, né? Eu acho que a gente, 5 anos atrás, ainda não tinha na mesa essa discussão tão aflorada. Tinha um começo de discussão, né? Vamos pensar, 5 anos atrás, o governo Michel Temer, né? A gente estava num outro momento, já migrando para um outro momento do ponto de vista de economia, visão... zero crítica política aqui, né? Só uma questão totalmente de como o legislador, como o regulador orienta a posição de maior ou menor abertura de mercado, né? Então, a gente começou, nessa época, a ter uma discussão sobre flexibilização, por exemplo, do marco cambial, né? Uma facilidade de você ter, por exemplo, recurso em conta no exterior, transações cambiais facilitadas, né? E perdeu-se muito essa discussão, esse, entre aspas, preconceito com a possibilidade de emissão de títulos vinculados à variação cambial aqui, superando esse medo de que houvesse uma dolarização da economia, porque de fato não é isso que acontece, né? Quando a gente está falando de cadeia produtiva agroindustrial, a gente está falando de operações que hoje, né, já são vinculadas à moeda estrangeira, porque o insumo é comoditizado, né, cotado em dólar, mercado internacional. Se eu vou comprar adubo, vou comprar fertilizante, os grandes produtores estão no exterior, é tudo importado. Então, a cotação, o preço, né, ele é dado pelo mercado estrangeiro.
produzir milho, produzir soja, produzir algodão. São produtos que são comercializados a nível global. E o preço não é dado em real, o preço é dado em dólar, né? Então, a pessoa que produz, por exemplo, milho, que compra semente, compra fertilizante em dólar e vende o produto em dólar, só tem benefícios que essa pessoa tome a dívida atrelada à mesma moeda, né? Porque aí a gente, voltando naquele conceito que você discutiu, né, da proteção contra a variação cambial, você tira o risco desse produtor ter uma perda muito grande que não decorre de falta ou excesso de chuva, não pegou fogo, não teve geada, não teve nenhum problema. Ele trabalhou, ele não pegou dinheiro e foi comprar uma lancha. Não. Caiu a cotação do real por motivos que podem variar enormemente. Teve uma pandemia, teve uma guerra. Estou falando de situações só dos últimos 2 anos aí, né? E pode quebrar o produtor, né? Se o preço dele dispara, né? Se os custos, né? Preço não, né? Se os custos que ele tem que suportar disparam e ele não tem acesso ao financiamento que acompanhe esse custo, ele vai quebrar. Se ele está pagando uma dívida muito cara, o real vai lá para baixo, ele super aprecia, o dólar vai lá para baixo, o real super aprecia, ele não vai conseguir recuperar dinheiro suficiente para pagar a dívida dele. Por quê? Porque o preço do produto dele caiu. Então, isso é uma questão de amadurecimento. Eu acho que a gente evoluiu nessa discussão. O mercado cambial brasileiro está em momento de reforma regulatória. O Conselho Monetário vai regulamentar, está aí para regulamentar a nova lei do câmbio. Essa questão do CRA em dólar precede até a discussão do novo marco cambial, mas está inserida nessa mudança de mentalidade, né? E vamos lembrar que hoje, né, a Lei 13.986, até por essa discussão de não trazer para dentro do mercado nacional título atrelado à variação da moeda estrangeira, quando a norma saiu, só podia comprar CRA em dólar quem? Investidor não residente. Isso. E a lei falava, olha, se o Conselho Monetário Nacional regulamentar, pode ser que a gente tenha acesso ao investidor local. E saiu ano passado a regulamentação, o CMN permitiu, desde que a gente tenha investimento na classe sênior, né? Vamos falar um pouquinho, depois explicar o que é classe sênior subordinado, para investidor que seja varejo ou qualificado, para profissional pode comprar o ativo em dólar, inclusive de classe subordinada, né? Classe sênior de subordinada, para explicar também em 1 minuto, é o seguinte. Lembra, o título é pago com o quê? Com o recurso que é oriundo do pagamento da carteira que eu comprei, carteira de recebíveis. Eu posso criar 2 tipos de CRA na mesma emissão. Um que recebe primeiro, outro que recebe depois. Então, o pagamento cai no ativo da securitizadora, ela paga primeiro o investidor sênior. Quando esse cara tiver sido integralmente pago, aí eu vou pagar o investidor do CRA subordinado. Né? Quer dizer, esse investidor do CRA subordinado corre mais risco, mas também vai ter uma taxa de remuneração maior. Vi aqui uma dúvida se o cascateamento é exatamente isso, a cascata de pagamentos. Não é, cascata de pagamentos não é só isso, tá? Envolve lá despesas, etc., mas é o conceito. É isso aí. Eu estava respondendo aqui e eu escrevi mãe nesse. Agora faz certo. O Zé, aí me diz uma coisa, né? Então a gente chegou, vamos assim, a gente passou o histórico todo e chegamos no momento atual do século, né? De dinheiro para hoje, né? Março de 2022, a gente teve aí uma quantidade aproximadamente de quase fundos de investimento do agronegócio saíram, né? Uhum. E estão tendo cada vez mais roadshows e novas ofertas, né? O que você pode falar, né? Do que você trabalhou nas ofertas que eles trabalharam aí ou alguma coisa do tipo desse tipo de produto, né? Quais seriam as principais diferenças entre um fundo imobiliário e um fundo do agronegócio? Olha, Felipe, é uma provocação muito interessante, tá? A gente também teve a felicidade aqui, a oportunidade de participar muito da discussão da legislação que criou o FIAGRO, né? Vi aqui Não foi à toa, Renato. não foi à toa que eu te chamei, né? Então. Via o Renato Buranello aqui, meu sócio, a gente participou desde as discussões iniciais do projeto,
tramitação, edição, derrubada de veto em assuntos fiscais, né, que houve veto presidencial, tratamento fiscal. O FIAGRO está para o fundo imobiliário, assim como o CRA está para o CRI. Né? É um veículo de investimento que mira a cadeia produtiva agroindustrial. O FIAGRO ele tem um espectro esperado de atuação mais amplo que o fundo imobiliário. Né? O fundo imobiliário ele tem a perspectiva de investir em certos ativos, em imóvel e títulos e valores imobiliários vinculados ao mundo imobiliário. E, em comparação com o fundo imobiliário, o FIAGRO acrescenta outras perspectivas que não são abertas para o fundo imobiliário. Por exemplo, direito creditório. O FIAGRO direitos creditórios, a gente vai falar um pouco da segmentação que a CVM colocou para esse fundo e o porquê dela, mas primeiro, para responder nessas diferenças básicas, sem entrar muito em tecnicismo, certos tipos de FIAGRO podem comprar recebível, podem atuar como se fosse um fundo de direito creditório do agro. Né? Então, vai poder comprar recebível de contrato de fornecimento, vai poder comprar debênture, vai poder comprar CPR, vai poder comprar CDCA, que é um certificado de direito creditório do agronegócio, vai poder comprar uma nota promissória emitida por um produtor rural. Né? Isso é uma coisa. Segunda coisa, o FIAGRO pode atuar como um fundo de private equity no mundo do agronegócio. Um fundo, o que é o private equity? Né? O investimento no capital de sociedades limitadas ou companhias fechadas, ou seja, companhias sem registro de companhia aberta, não listadas em bolsa. Né? Quer dizer, tem um tipo de FIAGRO que pode pegar o dinheiro do investidor e mapear no mercado que negócios privados, né, empresas que não têm, privado no sentido não de em contraposição com o público do governo, né, privado fora de bolsa, que o dinheiro desse investidor vai ser alocado. Né, quer dizer, um ativo, por um lado, ilíquido, né, eu não tenho, esse fundo não vai ter a possibilidade de, olha, não estou gostando do desempenho dessa empresa, vou lá colocar uma ordem de venda desse papel na bolsa. Não, ele vai ter que fazer um M&A para vender essa participação. Então, eu tenho dois riscos básicos aqui. Né? Primeiro, o risco de liquidez, depois que eu comprei. E o segundo, o risco informacional, porque quando eu vou entrar no investimento, eu estou fazendo um M&A, eu não estou comprando um ativo negociado em bolsa. Então, eu tenho uma opacidade, eu não consigo saber, como eu sei de uma companhia aberta, quais são as condições operacionais, condições financeiras, econômicas, etc. Por outro lado, né, como toda operação tem mais risco, tem o quê? Que vem com o risco maior? Vem a possibilidade de maior retorno. Né? Essas são as principais diferenças. Né? Falando um pouco da segmentação, né? Como foi feito lá no CRA, que a gente falou que demorou um tempão para ter uma regra do CRA, e enquanto isso a CVM mandou usar a regra do CRI. A CVM hoje está com uma lista de normas que ela está discutindo, que já saiu à audiência pública, ela já recolheu impressões do mercado, ela está escrevendo norma de assuntos super importantes. Por exemplo, regra de oferta pública. A CVM está refazendo o marco regulatório de oferta pública. É um catatal de 200 páginas, você imprime, fica dessa altura aqui para você ler, que recebeu mais de 70 contribuições de mercado, quer dizer, escritório de advocacia, pessoas físicas, pessoas jurídicas, bancos, um monte de gente mandou comentários, você tem que processar tudo isso, fazer um relatório e editar a norma. Fundos de investimento, a norma geral de fundos de investimento, também está em fase final de edição de norma. Além de uma série de outros assuntos que estão aí no bojo da Lei de Liberdade Econômica e obrigatoriedade de consolidação normativa dos entes governamentais federais, né? Então, o CVM está trabalhando muito. Saiu a regra do FIAGRO, né, a alteração da Lei 8668, criando o FIAGRO, o mercado foi bater na porta da CVM falando, CVM, por favor, me dá a regulamentação logo, que eu quero fazer um FIAGRO hoje. Né? A CVM falou o quê para os agentes de mercado? Né? Falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, vou editar uma resolução, que é a resolução CVM 39, autorizando que vocês constituam FIAGROS.
e autorizando que vocês usem para fazer isso a regra ou do fundo imobiliário, instrução CVM 472, ou a regra do fundo de participações, instrução CVM 578, ou a regra do FDIC, que é a instrução CVM 356. E criou 3 categorias de fiagro, né? Que não surpreendentemente é o fiagro imobiliário, o fiagro participações e o fiagro direitos creditórios. O que mais a gente tem visto, Felipe, é o fiagro imobiliário, que é quase um irmão gêmeo do fundo imobiliário, só que além de poder comprar CRI, esse fundo vai poder comprar o quê? CRA. Né? Ele pode comprar imóvel rural e pode comprar CRA. Aí pode comprar também LCA, LCI, todos os ativos que o fundo imobiliário pode comprar, no ponto de conexão com o agronegócio, o Fiagro pode comprar também. Então, o que a gente tem visto muito de oferta 400, majoritariamente fundos de papel voltados à aquisição de CRA. Tá? Tem sido... O FII de CRI é o FIA de CRA, né? Fiagro de CRA. Exatamente, é o FII de papel. É o FII de papel, é o Fiagro de papel. E a gente tem algumas experiências aí, algumas tentativas de Fiagro de fazenda, né? Ainda é um mercado muito desafiador, menos pelo produto e mais pelo momento de mercado, né? O momento de elevação de taxa de juros, ele prejudica ou dificulta ofertas públicas que estão lastreadas em ativo real, né? Tijolo sofre. Tijolo e terra sofre. Exatamente. Fiagro de direitos creditórios, a gente tem alguns fiagros registrados na CVM já, direitos creditórios, ou seja, voltados a comprar recebível do agronegócio, direitos creditórios do agronegócio, CPR, debênture, financiar o produtor rural, né, por meio da aquisição de títulos de dívida, por meio da aquisição de direitos creditórios, e de novo aqui, né, para os advogados na audiência, é financiar em sentido econômico amplo, né? O fundo não pode dar empréstimo. A gente já tem alguns fundos dessa natureza registrados, mas são todos voltados para ofertas restritas, né? Aquelas ofertas para investidor profissional, né? Que é o investidor institucional, fundo de pensão, banco e pessoas com mais de 10 milhões de reais aplicadas no mercado. E o Fiagro Participações, aqui no escritório, a gente está trabalhando hoje em 3 fundos, que obviamente a gente não pode dar mais detalhe, né? Mas estamos trabalhando em alguns fundos em estruturação, mas eu chequei 2 semanas atrás, ainda não tinha nenhum fundo registrado Fiagro Participações. Não tem. Eu puxei ontem. Não... Boa, você está mais atualizado que eu. Listado, né? Listado não tem nenhum. Não, eu tinha checado no próprio site da CVM nos fundos registrados, não tinha nenhum ainda. 2 semanas atrás, pode ser que nesse meio tempo aí tenha saído algum. E, de novo, é um investimento bastante complexo, né? É o FIP do mercado agro. Né? O que vai comprar um Fiagro Participações? Vai poder comprar participação desde indústria química que produz insumo. Vamos lembrar daquele conceito de cadeia agroindustrial que eu falei, né? Transportadora que atua exclusivamente no agro, startup, as agtechs, né? Eu posso ter um fundo voltado ao venture capital no agronegócio. Olha que legal. Para comprar participação em empresas nascentes de tecnologia que trabalham no agro. O Brasil é hoje um celeiro desse, não só celeiro de grãos, mas celeiro de tecnologia no agronegócio. Então, eu acho que é um veículo aí que tem uma atratividade muito grande e a gente vai ouvir falar muito ainda do Fiagro Participações. Fechando essa questão dos 3 tipos, né, a CVM já colocou na agenda regulatória dela, né, que é o to-do list dela de coisas que eu preciso fazer em termos de regulamentação, discutir uma norma específica para o Fiagro. Né? Então, a CVM vai aproveitar esse movimento aí de Fiagros que estão vindo, ofertas 400, negócios sendo realizados, para ver o que o mercado está fazendo e regular, já numa base sólida. E um pleito de mercado que deve ser atendido aí quando vier essa regulamentação é o hedge fund, né? O Fiagro multimercado, né? É o Fiagro que vai transitar nesses 3 segmentos, podendo ter aí um mix de ativos diferentes na sua carteira, né? Muito bom, Zé. Impressionante. Estou aqui, acho que está dando bom a conversa, tá? Me diz uma coisa. Existe, você acredita a possibilidade de fazer esse paralelo FDIC e também com para fundo imobiliário?
Desculpa, cortou um pouquinho o que você estava falando, Felipe. Fazer o Vou paralelo do FDIC, FIP fazer com esse o fundo paralelo imobiliário. de FDIC e FIP também para o fundo imobiliário? Eu acho que nada impede, né? A gente precisaria ter uma mudança legislativa para ampliar o escopo, né, daquilo que daquilo que o fundo imobiliário pode comprar. Se bem que a Lei 8668 ela fala que o fundo de investimento imobiliário ela é uma comunhão de recursos voltada à aplicação em empreendimentos imobiliários. E cabe à CVM interpretar o que é investir em empreendimento imobiliário. Né? Quando a gente tinha a regra anterior a 472, a gente tinha uma interpretação mais restritiva. Né? Não tinha o FII de papel. Você lembra bem disso. Né? O FII ele era sempre de tijolo. A 472 reinterpretou. Eu tenho hoje, na 472, eu tenho uma janela para fazer investimento em capital de empresa fechada. Né? Eu posso comprar cota de SPE. Mas não é um negócio pensado para private equity no setor imobiliário. É pensado para eu comprar SPE de incorporadora. Né? Investir num SPE ligado a uma incorporadora. O que também não é muito comum. Eu confesso que eu nunca cruzei nem estruturei um fundo imobiliário nesse ângulo. Né? Mas a gente acha que tem espaço, sim, para a gente ter no mundo imobiliário, dentro do fundo imobiliário, especialmente pelo tratamento fiscal do fundo imobiliário, que é atrativo e seria um incentivo ainda maior para o setor imobiliário no Brasil, ter abertura para comprar recebível imobiliário. Né? A gente teve recentemente, a gente patrocinou aí ou atuou como advogados numa consulta à CVM sobre a possibilidade de fundo imobiliário adquirir CIR, que é Cédula Imobiliária Rural, né? Que é um título de dívida emitido pelo proprietário rural que tem como garantia o imóvel, né? O patrimônio de afetação constituído sobre o imóvel. Consulta veio negativa, a CVM entendeu pela impossibilidade, mas é um ângulo que a gente tem uma tese jurídica que entendia que a regra como posta hoje poderia ser interpretada no sentido de permitir, mas é um pleito que veio, mas estou dando esse exemplo por quê? Porque é um pleito que veio de um agente de mercado querendo investir num recebível vinculado ao setor imobiliário. Nesse caso, imobiliário e agro. Né? A mesma lógica vale tanto para o FIAGRO quanto para o FII, nesse caso específico. Mas se a gente olhar para a letra imobiliária garantida, por exemplo, né? Se a gente olhar para recebíveis mesmo de aluguel, de exploração de imóveis ou destinados à construção, reforma ou aquisição de imóveis, poderia ser muito interessante para o mercado de fundo imobiliário. Assim como a possibilidade de comprar cotas, né, ações, cotas de empresas fechadas no setor imobiliário. Especialmente se a gente olhar também nessa visão de cadeia, né? De cadeia econômica, de atividades correlatas ao mundo imobiliário. Né? Pegar Um fundo imobiliário que investisse numa quinto andar, numa tech imobiliária. Né? Ô Zé, só para fazer aqui um paralelo para as pessoas entenderem. Então, vocês estão entendendo que está tudo conectado, né? Parece que não, mas né, o CRA saiu de dentro do CRI, o FIAGRO saiu de dentro do FI, do FIP, do FIC, e quando tem uma melhoria, né, por exemplo, o CRA já saiu com a revolvência. Ainda não conseguimos fazer a revolvência para o CRI, mas é um pleito que já tem algum tempo lá na CPM. Então, assim, as coisas se conversam, tá? Por isso que a gente consegue falar dos dois temas dentro de um perfil só, com uma pessoa que aqui hoje é o Zé, né? A gente está falando de securitização no final do dia, né? Veículos que adquirem títulos de securitização e veículos que emitem títulos de securitização. E o que você falou, Felipe, é muito verdadeiro, né? Com a resolução 60, a resolução 60, inclusive, vai revogar, quando ela entrar em vigor, ela revoga 600, né? Ela vai uniformizar muito do tratamento que é dado ao CRA para o CRI, porque a 600, posterior a 414, ela era uma norma mais moderna. Né? Ela pegou conhecimento acumulado, trouxe uma norma melhor. Né? Por quê? Porque o mercado evoluiu, a norma acompanhou. A 60, como ela vai regular operações de securitização, seja CRI, seja CRA, agora com a MP 1103, abriu para todos os setores econômicos, vai regular a securitização. Né? Questão da revolvência no mercado imobiliário.
A 60 tem uma disposição que fala que é vedada a revolvência e securitização imobiliária. Que, na minha visão, com a edição do MP 103, foi derrogada. Tá? Para mim, essa disposição da 60 vai nascer, quando entrar em vigor, já vai ter morrido. Né? Por quê? Porque a medida provisória 103, ela fala que a securitização é a operação pela qual direitos creditórios são atrelados ao pagamento de títulos ou valores imobiliários emitidos por companhia securitizadora. Né? A securitização imobiliária, definida na Lei 9.514, era a operação pela qual créditos imobiliários são vinculados ao pagamento de CRI. E isso foi revogado. Né? E por que é importante essa diferença de texto entre crédito imobiliário e direito creditório? Porque o precedente que a gente tem da CVM lá de 2006, uma decisão do presidente da época na CVM, né, o presidente à época da CVM, Marcelo Trindade, que é um cara brilhante, né, a decisão dele lá atrás falou, ó, a lei não tem palavras inúteis, né, um critério de interpretação jurídico básico. Então, se uma lei fala que a securitização é de créditos imobiliários e o FDIC compra direito creditório, o CRA é lastreado em direito creditório, tem que ter uma diferença entre eles. E a diferença é que eu preciso ter um crédito previamente definido, já exigível do devedor, e que não vai mudar ao longo da operação. Né? Com a mudança do texto da lei, a gente enxerga aqui uma janela para interpretar que, a despeito do que consta na Resolução 60, a gente tem uma derrogação tácita desse texto e a gente entende que talvez para o CRI, tem o artigo que fala o que é o CRI, né, fala que é o certificado de recebível imobiliário lastreado em créditos imobiliários, ainda está em vigor, então nesse ponto específico ainda tem um bom argumento para dizer que não pode ter revolvência. Mas se eu emitir uma debênture com lastro em recebíveis imobiliários, direitos creditórios imobiliários, eu não vejo argumento para dizer que não poderia haver revolvência. Eu acho que nesse ponto, para mim é claro que houve derrogação tácita desse ponto da 60. E eu acho que se a gente olhar com um pouco mais de carinho, olhar do ponto de vista sistemático, na interpretação do sistema normativo, né, o que é a operação de securitização, para que ela serve, e olhar também o que a gente chama no direito, né, no jargão jurídico, de interpretação teleológica, qual que é a finalidade da norma. Né? Para que foi criada a securitização imobiliária lá atrás? Para financiar a atividade imobiliária no Brasil. Né? Então, você ter a possibilidade de revolvência numa securitização imobiliária é consentânea a esse objetivo, ou seja, está aderente a esse objetivo e devidamente regrada, você não tem risco adicional que justifique você proibir. Né? Não tem um potencial prejuízo para o investidor que justifique proibir. Nossa visão aqui é que a gente tem caminhos a construir aí para aprimorar ainda mais a securitização imobiliária. Tomara. Zé, a gente estamos aqui quase concluindo uma hora. Agradecer. Já? Passou voando. Pois é. Agradecer a sua disposição de prontamente falar comigo, falar dessa possibilidade do CRA em dólar, do histórico da legislação e regulação do CRA. E também já fez alguns paralelos, já trouxe algumas novidades aí para o pessoal. Se quiser falar suas palavras finais. Felipe, queria te agradecer muito, prazer estar aqui com você. A gente se conhece há muitos anos aí, né? Você sabe que esse assunto eu adoro falar. Queria agradecer o espaço. E acho que a gente está num momento aqui de muita novidade regulatória, normas mudando, e mudando para muito melhor. Né? Acho que a CVM tem tido nos últimos anos uma postura excelente de buscar ouvir o mercado, estar aberta, participar de discussões, participar de live. Mesmo as lives do escritório, a gente sempre tem o pessoal da CVM participando. Isso gera normas melhores, isso gera um mercado mais aberto, com mais segurança jurídica e com regulação mais adequada. Né? A gente está num momento, acho que, muito positivo. A 60 é uma norma muito boa, muito bem feita, que vai melhorar o mercado de securitização. E a MP 103, então, é fantástica. Assim, ela vai mudar muito o mercado de securitização no Brasil. Lógico que tem pontos, especialmente na natureza fiscal, que vamos precisar acompanhar, mas todo o ferramental regulatório hoje está pronto para a gente dar um salto aqui. Um mercado que hoje
está aí nos seus 30, 40 bilhões de reais, pode aumentar exponencialmente. A gente está muito confiante aqui no escritório. Zé, muito obrigado. Um abraço para o pessoal aí, para o Eric, para o Brunello, que são as pessoas que Pode eu tenho mais deixar, será contato, especialmente transmitido. para você. Valeu, Zé. Abraço para todos aí. Falou, tchau. Tchau.